Bom dia, turma. Bom dia, espero que todos estejam bem. Minha turma do oitavo ano. Estamos aqui mais uma semana, né? Na última semana do mês de abril, para concluirmos esse primeiro mês de volta às aulas e aulas remota. Aqui quem vos fala, professor Sérgio, professor de língua portuguesa. E nessa semana adentraremos num tema bastante interessante que tem a ver muito com a leitura que eu já falei, com a escrita que eu já falei e que tem a ver muito com o que a gente vai trabalhar durante todo esse ano, durante todo o seu período estudantil. Você precisa entender e compreender. Tudo isso aqui que eu vou começar a passar a partir de agora, sempre você vai ver e rever e ver novamente. Por quê? A tipologia textual e os gêneros textuais são trabalhados em todo o tempo todo. Tudo que a gente vê ou escreve tem uma tipologia e tem um gênero. Mais gênero do que tipos. Porque muitas vezes vemos uma figura, é um gênero textual, uma figura. E a gente vai começar a partir de hoje, tá? A partir de hoje, a te mostrar, a te dizer o que é cada um desses, passo a passo. Hoje eu vou dar uma explanação geral, vai ser uma aula mais técnica, uma aula mais com características de cada um desses tipos de gêneros, e depois a gente vai destrinchar cada um deles na prática, tá? Gênero traz aquelas características comuns dos textos e que elas cumprem uma finalidade distinta. Exemplo, uma poesia, um conto, uma crônica, uma carta, um e-mail, e tudo a gente vai ver isso. E o tipo é a estrutura linguística fundamental presente nesses textos, que são classificados de acordo com a finalidade. É a forma de escrever. Um texto pode ser narrativo, um texto pode ser descritivo, injuntivo, dissertativo, entendeu? Então, o professor, a partir de agora, vai te passar passo a passo cada um desses tipos e gêneros. Hoje uma aula mais estrutural, depois a gente vai passando por isso. Logicamente, a gente vai ter outros afazeres e cada um desses afazeres, cada uma dessas atividades vai estar presente no gênero textual. A partir do gênero, nós vamos estudar a parte gramatical, a parte literária e, logicamente, aí entra a leitura e entra a escrita, gente. Vamos lá aprender com o professor? Eu preciso entender, antes da gente entrar nessa parte de tipos e gêneros, a gente precisa saber o texto em si. Você sabe o que é um texto? Você já viu, você já percebeu, você já se perguntou o que é um texto? Ah, professor, o texto é o que está escrito, né? Não só isso. Ah, professor, é só aprender que texto é aquele que a gente pega e lê, que está ali, a letrinha. Não é isso, somente. Tem muitas outras coisas. Preste atenção. Uma carta, logicamente, tem um texto com código linguístico bem explícito ali, que você, ao pegar, você já viu que vai endereçada para alguém com uma finalidade de informar algo. A nossa primeira carta escrita, que a gente pode chamar até de primeira crônica, a nossa primeira crônica foi a carta de Pero Vaz de Caminha, que endereçou ao rei de Portugal, falando das belezas do Brasil. E temos também, gente, as propagandas. Veja essas duas meninas em cima desse carro. Tem alguma palavra aí? Não. Você consegue ler? Consegue. Você consegue distinguir o que elas estão fazendo. Estão mostrando que um carro, elas estão de saia vermelha, elas estão com uma blusa branca, um é loiro, outra é morena, e tudo você consegue ler. O céu lá atrás,
o carro que é preto, a roda do carro, a sandália dela, todos os detalhes você consegue ler e descrever. Então isso é um tipo textual, é um tipo de texto que você pode descrever. Isso pode ser até uma propaganda para vender o carro, entendeu? Você consegue ler, mesmo sem ter uma palavra. Aqueles outdoor que você vê ao longo de uma BR, muitas vezes não tem nenhuma palavra, mas só tem lá um short, uma camisa, uma propaganda de uma empresa. Mas você já sabe, você já liga a figura, a empresa e o que é. Não é assim? É bem desse jeito, tá? Vamos lá. Gráficos. Você consegue ler gráficos. Você trabalha numa empresa que trabalha com vendas. E as vendas têm meta. Aí quando você coloca a venda do mês ou da semana, de cada vendedor, você vai ver o gráfico. Eita, fulano vendeu mais. E o preço que ele vendeu foi melhor do que o outro. Você consegue ler esse gráfico. É um texto. E você também lê, tá? Uma biografia. Veja só. Aí tem uma biografia de uma pessoa. Dá para saber que é um texto também? Claro, porque aí já tem um código. Aí já tem um código. Tá falando de uma pessoa. Biografia é escrita da vida de alguém ou de alguma pessoa no tempo que ele esteve, o que ele fez durante sua vida, tá? Também bem tranquilo, é um tipo de texto, certo? Receita também é um tipo de texto, tá? É um texto injuntivo, porque ele orienta a você, tá? Eu tenho também, outdoor, como eu já falei, né? Outdoor também é um texto que lhe orienta, lhe direciona para algo, faz você comprar. É a mídia que a gente chama, né? É o texto midiático para você ser induzido. E tem as placas de trânsito que lhe orientam a fazer algo. Todas as placas de trânsito têm uma propositura, tem um propósito para aquilo, tá, gente? Tranquilozinho demais, não é não? Tipologia textual é usada para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela sua natureza linguística de composição, ou seja, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais e relações lógicas. O porquê daqui. Quando é um conto, tem um narrador, tem um personagem. Quando é um texto descritivo, você vai descrever algo, um texto dissertativo. A gente vai aprofundar cada um desses depois. Você vai defender uma ideia, você vai dar a sua opinião e o porquê daquela opinião. E um texto injuntivo, ele lhe orienta a fazer algo, tipo uma receita de remédio, uma bula de remédio, um dicionário, são textos injuntivos, tá? Vamos lá. Aí tem os tipos, como eu já disse, né? Narração, descrição, dissertação, injunção e predição. São os tipos que eu já falei anteriormente antes de chegar aqui. A narração, né, baseia-se em fatos, personagens, em tempo, espaço. Há uma relação de anterioridade e posterioridade entre os fatos narrados e frequentemente esses fatos mantêm entre si uma relação de causa e efeito. Por isso, muitas vezes a ordem que se enuncia os fatos é relevante importância na sequência narrativa. Tem uma sequência de dados numa narração, né? Eu não posso pegar uma narrativa e misturar a ordem que você não vai entender nada. Isso é um tipo textual, sabe? Narrativo. Descrição, como eu já falei também, ele enumera aspectos físicos ou psicológicos em simultaneidade. Nenhum dos fatos ou informações é necessariamente anterior ao outro. Por isso, a inversão da ordem dos enunciados não altera a imagem descrita. Ou seja, você pega uma pessoa, você olha para ela, você pode escrever da forma que você quiser. Alta, baixa, tem os olhos pequenos, grandes, a boca pequena, grande. O fato que você descrever não vai mudar nada. É um tipo de texto descritivo, tá? A dissertação, sim, vai precisar defender. Organiza-se sempre em torno de uma ideia central, para a qual ideias secundárias servem de apoio. Caracteriza-se por analisar e interpretar fatos ou dados de uma realidade, usando para isso conceitos abstratos. A classificação de um texto dissertativo encobre características textuais em duas naturezas, expositivo e argumentativo.
tá? Você pode expor uma ideia, você pode defender uma ideia, mas uma dissertação vem um texto de opinião, você dá a sua opinião e defendê-la, tá? Injunção é utilizado no emprego de um chamamento ou uma instrução oral ou escrita. Pode vir frequentemente no modo imperativo, que é uma ordem, ou de forma interrogativa. A predição. O que é a predição? Caracteriza por predizer alguma coisa ou levar o interlocutor a crer em alguma coisa que ainda está por ocorrer. Neste caso, nem a cronologia das informações, nem a ordenação dos anunciados é muito relevante. Está vendo? Uma predição é uma coisa que pode ocorrer. É tipo uma previsão de algo. É um tipo de texto, tá? Gêneros textuais. É aí onde a gente vai se prender mais um pouco, não só nessa aula, como nas próximas. Eu vou começar a destrinchar cada um dos gêneros, tá? Os mais importantes, porque se for falar de todos, vai passar 5 anos falando só sobre gênero. Mas, logicamente, vai ser trabalhado com texto, vai ser contextualizado em nossas aulas. Eu preciso colocar e te mostrar o tipo de texto, o tipo de gênero, a gramática, se for alguma obra literária, aí sim, posso trabalhar com diversas outras coisas, que a ramificação da língua portuguesa é muito grande e tudo está interligado, eu preciso entender cada parte, cada função para o todo ser aprendido, tá, gente? O que são gêneros textuais? São realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas. É a situação da produção de um texto que determina em que gênero ele é realizado. Dependendo da forma da produção desse texto, é que eu vou dizer em que gênero ele se enquadra, tá? Beleza? Por isso, gêneros não se definem por aspectos formais ou estruturais da língua. Estão ligados à natureza interativa do texto, ou seja, à sua funcionalidade, ao seu uso. Aí ele vai se enquadrar no gênero, tá? Toda a nossa comunicação se dá por textos, é ou não é? E em todo texto, por sua vez, se realiza em um gênero. Tranquilo, isso não é não? Deu para entender até agora? Tranquilo, qualquer coisa, pausa o vídeo, volta o vídeo, vê de novo quantas vezes necessário e aprende, tá, gente? Vamos embora. É pelo desenvolvimento da competência sociocomunicativa que aprendemos a organizar os diferentes gêneros textuais. Quando eu desenvolvo a minha competência de escrever, não apenas com código, mas escrever oralmente algo, é que eu vou saber em que gênero ele vai se encontrar, em que gênero textual ele vai se encontrar, tá? Apresentam características sociocomunicativas definidas por seu estilo, função, composição, conteúdo e canal. Tá vendo, gente? É bem tranquilozinho, não é difícil não, é coisa que você vê. Os tipos de gênero, gêneros textuais. Como é que eu posso escrevê-lo? Tem muitas formas, muitas. Aqui tem alguns, a gente vai trabalhar basicamente uns 5 ou 6 gêneros textuais, tá? Vou tentar fazer isso com vocês e fazer algum projeto em cima de cada gênero desse. Um projeto tudo simples, gente. Eu quando faço alguma coisa do tipo, eu tento ser o mais simplista possível, simplório possível, fazer o trivial, porque eu acredito que quando você faz uma atividade, um projeto como esse, você termina aprendendo mais fácil do que decorar o que é, tá? Gênero textual: carta pessoal, comercial, bilhete, diário pessoal, agenda, anotação, romance, resenha, lista de compra. O gênero textual é assim: piada, cardápio, horóscopo, instrução de uso, telefonema e etc. Uma aula expositiva, uma aula virtual também é um tipo de gênero. Um debate, uma entrevista, que posso entrar também nessa entrevista com o gênero reportagem.
A gente pode fazer um projeto bem bacana também. E-mail, um chat, um blog, é tudo formas de gêneros textuais, tá? Alguns gêneros são bem tecnológicos, outros nem tanto. Presta atenção nisso aqui agora. Veja isso aí. Esses gêneros textuais se confundem. Vê, se eu um telefonema, se eu for fazer um telefonema, é tecnológico não, no computador já é mais. Já tem um Orkut ali que já se encerrou, não existe mais, essa figura já é bem antiga. A carta é um gênero textual bem arcaico, não se faz mais e-mail hoje, não é isso? E esses também aqui, ó. Se lê jornal ainda hoje, sim. Se vê muita revista, sim, mas é mais o virtual do que o físico, né? Tipo um livro. Eu pego o livro, ele mais virtual ou físico. E por aí vai. Agora que ele passa nessa primeira aula é justamente isso. Os nossos gêneros textuais. Os gêneros textuais e os tipos de texto. Gostaria que você aprendesse um pouco sobre isso e nas próximas aulas a gente vai começar a aprofundar, a entrar na parte prática da coisa e do tipo de gênero. Eu vou tentar fazer a coisa contextualizada. Não adianta eu apenas trazer o teórico sem você entender isso na prática. O porquê disso, professor? Onde é que eu vejo? Quando eu ligo na televisão, como é que eu vejo um gênero desse aqui que você está falando? É tudo isso que eu prego. É você fazer e levar para a sua prática. Não português apenas de papel, de teoria. É o português na prática. É o português no dia a dia. Onde é que eu uso? Minha mãe vai fazer um bolo. Eu pego a receita. É o que isso aqui? Que gênero é esse? Que tipo de texto? É um texto injuntivo. É um tipo de texto injuntivo que está orientando. E o gênero é uma receita, tá? Um livro de poesia é um gênero poético, é um gênero literário e por aí vai, tá, gente? Depois eu vou passar passo a passo, a gente vai estudando a essa maneira, tá? Forte abraço, se cuide. É muito importante a gente participar dessas aulas, tá? Valeu, tchau, tchau.